Bom dia, bom dia, bom dia, produtor! É com extrema felicidade que nós damos as boas-vindas a todos vocês ao nosso programa Conexão Rural, nosso espaço de diálogo e aprendizado sobre os principais temas dos agricultores da Zona da Mata Rondoniense. É isso mesmo, Afonso. E aqui no Conexão Rural, valorizamos os interesses dos nossos ouvintes, abordando sempre os temas mais pedidos. Da roça ninguém me tira, no meu ranchinho caipira, fiz minha rede de imbira, minha paz é duradoura. A mão pro céu eu levanto, quem protege meu recanto é aquele menino santo que nasceu na manjedoura. Na minha horta eu colho alface, couve, repolho, da pimenta faço molho, tem quiabo e cenoura. A roça de milho cresce, logo que ela floresce, lavoura, espiga aparece, com linda boneca loura. Olá a todos, estou aqui no Departamento de Engenharia Florestal do Campus Churralins de Moura da Uni, com o professor Emanuel, que vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre agroecologia e extensão rural. Tudo bem, Emanuel? Como é que você está? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês mais um dia, a gente poder conversar um pouco sobre engenharia florestal, formação e agroecologia. Professor, então, você pode falar um pouquinho mais sobre sua trajetória, sobre sua história dentro da agroecologia, da agronomia? Posso sim. Então, assim, eu sou filho de agricultores, né? Agricultores e professores. Minha mãe era professora e o meu pai era agricultor, mas a gente sempre viveu muito próximo da zona rural, né? Eu mesmo cresci numa área periurbana, com contato com a zona rural, e resolvi fazer técnico agrícola. Quando eu fui para a escola agrícola, em São João del Rei, foi quando eu tive meus primeiros contatos com a agricultura alternativa, porque lá na década de 90, a gente ainda não falava assim agroecologia como a gente fala agora, né? E aí eu comecei a ter esse primeiro contato, né, com uma agricultura que valorizava os saberes das comunidades rurais, das populações tradicionais, e que ela se colocava de uma forma como era possível produzir de forma diferente, sem aquele pacote de insumos, e de uma forma que para mim fazia sentido, né? Mas aí eu quis fazer o curso de agronomia, aí eu fui para a faculdade de agronomia, e na faculdade de agronomia logo eu fui procurar, né? Assim, procurar na universidade onde é que tinha Onde pessoas... se conectava, né? Isso, quem trabalha com agroecologia, porque eu achei que era algo mais, assim, mais presente. E aí, por incrível que pareça, eu entendi que praticamente não tinha ninguém trabalhando com agroecologia. Assim, a gente estava lá em Viçosa e a gente tinha alguns professores que atuavam na área, mas bem poucos, assim, perto do volume de professores que tinha, eram poucos, mas tinha estudantes e a gente tinha grupos de estudo de agroecologia. E aí eu fui participar de um grupo desse, né? Eu participei do grupo de agricultura orgânica de Viçosa, o GAU. Isso lá nos anos 2000. Do ponto de vista que a gente vê hoje, era bem incipiente, né? Mas a gente tinha muito apoio de alguns professores. A gente tem a professora Irene, que ela foi por algum tempo presidente da Articulação Nacional de Agroecologia, o professor Ricardo, o professor Gilberto, né, o professor Ivo. Então a gente tinha alguns professores ali que sempre estavam dando apoio pra gente. Mas o forte mesmo assim da nossa interação era com os alunos no movimento estudantil e fora com os agricultores. E foi esse contato com os agricultores fazer essa conexão realmente, do que a gente vai chamar efetivamente de extensão rural mesmo hoje em dia, né? Como é que foi para você ter esse contato e poder estar presente no dia a dia ali com os produtores, conversando, levando conhecimento? Então, a partir de dois processos distintos, assim, bem distintos. Um dentro do movimento estudantil, junto com o movimento social. Lá em Viçosa tem uma ONG que chama Centro de Tecnologias Alternativas da Zona da Mata.
ela cumpre um papel meio parecido com o que a Ecoporé cumpre aqui, só que um pouco mais voltado para a agricultura. A ideia lá tanto não é necessariamente a restauração de áreas degradadas, mas é auxiliar os agricultores em forma de produção alternativa. O Centro de Tecnologias ele surge dentro desse movimento da década de 80 e 90, que vem dentro do guarda-chuva da PTA e da FASE, que se a gente pegar para ler um pouco, né, é o que formou a agroecologia no Brasil. Então tinha esse movimento e na universidade tinha os projetos de extensão rural. Então assim, eu participava tanto no movimento social e participei também durante um tempo com a extensão universitária tradicional, né, ali com o professor que fazia projeto de extensão. Assim, tem uma relação muito direta entre a extensão que hoje tem sendo levada para o campo com um pensamento mais ecológico, mais agroecológico, ou é mais conhecimento técnico que vai sendo levado para os produtores? Olha, simplesmente. A gente tem que pensar assim, na extensão hoje, a gente tem o que é o arcabouço legal, né, que está na Penater. E aí, assim, a Penater é a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Eu falo assim com muita felicidade porque assim, eu era estudante, era do movimento social quando a gente conseguiu aprovar a Penater. Então assim, eu participei das discussões de elaboração da Penater, né? E é bacana a gente ver assim, que quando ela foi aprovada para a gente ter uma assistência técnica e extensão rural de base agroecológica. Então assim, o fundamento da extensão rural pública, seja ela independente da fonte, mas se ela utilizar dinheiro público, ela tem que seguir os preceitos da Penater. Só que não segue. Na prática não segue. Né? Tem muitas limitações. Já teve muitas experiências de agroecologia, inclusive aqui na região, né? Assim, não diretamente, mas eu participei de alguns projetos, né, auxiliando os técnicos, por exemplo, da Emater, que trabalhavam com assessoria em agroecologia. E foi bacana, foi uma boas experiências. O detalhe é que hoje a extensão pública está muito voltada para cumprir programa de governo, né? E não para cumprir política de Estado. Certo, professor. E assim, na sua opinião, qual seria o papel do extensionista para que a gente consiga ter uma agricultura cada vez mais lucrativa, mas ao mesmo tempo sustentável? Olha, eu acho que um bom exemplo para a gente pensar em relação, assim, de uma nova extensão rural, né? A gente tem uma série de autores que trabalham com isso, né? A gente tem o Francisco Caporal, a gente tem a Viviane Dias, então assim, a gente tem uma série de pessoas que vêm pensando sobre isso há muitos anos, estudando sobre isso. E eles colocam muito essa questão assim, que o papel do técnico hoje não é o papel do técnico que vai lá fazer as coisas e falar assim, olha, eu sei e o agricultor não sabe. E muito mais um papel de um mediador de processo social no campo. Porque uma das coisas que ao longo dos anos a gente teve de problema foi a perda dos processos sociais. O campo está esvaziando, cada vez tem menos jovem. Então assim, o papel do técnico como que eu organizo uma comunidade em torno de uma ideia, em torno de um projeto e motivo aquela comunidade, aquele grupo a atuar, a ser mais operante, a se articular para que tenha um bem comum. Porque quando você fala assim, de ser lucrativa, mas assim, será que todo agricultor está procurando só o lucro? Porque assim, pelo que a gente vê, na maior parte da agricultura familiar, eles querem ter uma vida digna, mas não o lucro do ponto de vista, por exemplo, com a agricultura patronal. Não, eles querem viver bem, querem ter uma vida com segurança, e nem sempre isso significa maximizar o lucro. Sim. E aí assim, existe técnica para isso, sabe? E esse é um debate que a gente precisa fazer nos cursos de extensão rural, né, que a gente fala assim, não é mais extensão rural, né? A gente fala, porque extensão é doar algo para alguém, e a gente está falando muito mais de um processo de comunicação social no campo. Né? Então assim, eu não estou doando nada, eu não estou estendendo nada, né? A gente está ali mediando um processo. Isso, como que está indo esses novos técnicos para campo? Bom, então vamos lá pensar, né? Suzy, quando você fala assim, como está a formação dos técnicos? Eu vejo que em bases teóricas a nossa formação é boa. O problema é o passo que falta, que aí não depende da universidade, que depende do aluno. Querer fazer e participar das coisas. Eu vou dar exemplo para vocês. O exemplo bom eu vou dar o nome, e o exemplo que não tão legal assim eu não vou dar o nome. A gente conversando com pessoas que participaram de seleção de ex-alunos para trabalhar como extensionista, uma das coisas que foram colocadas é o seguinte, assim, poxa, o aluno ele não teve a liberdade de tomar liderança e coordenar uma reunião.
o aluno está nessa perspectiva assim, de ter vergonha de falar. Então, esse foi um problema. Falou assim, o aluno, quando a gente faz a pergunta, quando a gente conversa, ele tem um bom domínio, ele tem uma boa formação em alguns aspectos, mas principalmente nessa da extensão rural, de reconhecer a importância da floresta, da agricultura, de saber o que são populações tradicionais. Os alunos sabem, mas ele não tem aquela iniciativa. E aí, onde eu falo que isso é uma questão que tem que partir dos alunos. Lembra que eu falei que uma parte da minha formação ela veio de movimentos sociais, de eu participar de movimentos? Essa é uma parte que às vezes a gente tenta fomentar, né? Por exemplo, igual tem empresa júnior, é uma forma, mas tem outras. Assim, você tem movimento estudantil. A gente tem que pensar nessa questão que ela é uma formação complementar. E é onde eu falei que eu quero falar de um caso positivo de um ex-aluno nosso, inclusive aqui da Florestal, que é o Anderson Bento. O Anderson Bento ele formou agora, o ano passado, ele formou e foi empregado como extensionista rural no programa Nossa Terra da Ecoporé, junto com a Caixa Econômica Federal. E o que aconteceu ali? Ele simplesmente tem sido o técnico de mais destaque, inclusive o técnico onde outros técnicos que já estavam trabalhando há mais tempo vão tirar dúvida com ele. Como que ele consegue articular as pessoas? O que eu posso falar? Durante toda a graduação, ele tentou ao máximo fazer isso. Ser uma liderança estudantil, ele procurou trabalhar com a agroecologia. Na época, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Então, durante a formação dele, ele tentou ser uma pessoa que ia além da sala de aula. Ele fez parte, por exemplo, ele fez parte da representação dos alunos para formar o Centro Acadêmico de Engenharia Florestal. Ele foi para o Congresso de Engenharia Florestal e trouxe para Rolim de Moura o Núcleo de Agroecologia, patrocinado pela Sociedade, Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal. Ele trouxe a coordenação nacional para Rolim de Moura. Então, assim, ele procurou se articular, a fazer parte, né? Quando ele tinha tempo, ele entrava em contato com o sindicato, com FETAGRO. Então, assim, ele se articulou para fazer parte disso. E aí ele acabou se preparando. E são coisas que são extra, assim, não depende da gente dentro de sala de aula. Então, eu vejo assim que, lógico, tem coisas que a gente pode melhorar enquanto ensino? Tem. Essa atividade que vocês estão fazendo aqui é uma atividade que é um exemplo, né, de melhorar, de vir conversar com uma pessoa, tal, ouvir experiências. Esse é um caso. Mas tem aquele que depende de vocês. Fala assim, não, eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer além da sala de aula. Bom, professor, aproveitando, tem uma questão muito importante que a gente vem recebendo, que é sobre os jovens que não têm mais vontade de estar no campo. E a gente queria saber a sua opinião, assim, como é que o senhor enxerga esse êxodo rural e de que forma a gente poderia evitar também, de que ter essa permanência dos jovens no meio rural. Bom, Afonso, assim, essa questão do êxodo rural, ela é um dos problemas mais sérios hoje que o nosso país enfrenta. Né? E enfrenta sério, porque assim, a gente tem uma mudança muito forte na oferta de empregos nas grandes cidades, com a Revolução Industrial, nessa revolução que está chegando agora, que é a substituição do trabalho das pessoas por máquinas, né? E por automação. Mas, por outro lado, também a gente tem um outro problema do êxodo, que é a falta de pessoas no campo, né? Não existe paisagem rural sem pessoas. E a gente sabe, por exemplo, que a permanência das famílias no campo ela é fundamental para a manutenção da paisagem, dos serviços ecossistêmicos. O que eu vejo hoje? A gente precisa, assim, urgente, que tanto pais quanto filhos entendam a importância da sucessão rural nas propriedades. E é uma coisa assim, que é de cunho familiar, né? Cada família tem que entender como que a gente vai fazer isso, como que a gente vai promover essa permanência no campo. Mas, por outro lado, também na universidade, a gente tem um compromisso muito grande de trabalhar com isso. Porque a gente tem que propor alternativas para que as pessoas fiquem no campo e tenham alternativas econômicas de dignidade. A gente falou agora há pouco sobre essa questão assim, né, de lucro, de dignidade. E as pessoas precisam disso. Então, assim, existe uma série de alternativas dentro da agroecologia, com sistemas agroflorestais, com valoração do trabalho, né, das mulheres e dos jovens, né, e até mesmo da inclusão das pessoas, por exemplo, dos idosos, num trabalho mais digno, para que a gente consiga ter cada vez mais pessoas no campo.
Porque, assim, é uma questão importante. Há uns anos atrás, né, e eu falo, sendo uma criança que nasceu no meio rural, a gente ouvia isso, você vai ser igual ao seu pai? Né? Tipo assim, ser agricultor é algo ruim. Não, ser agricultor não é algo ruim. A gente tem que entender que, por exemplo, trabalhar no sol, né, de madrugada até anoitecer é extenuante? Sim, então a gente tem que trabalhar para que o serviço rural não seja extenuante, para que ele seja vantajoso. E a gente tem uma série de experiências em agroecologia aqui na região mostrando que não é. A gente tem várias propriedades que trabalham com agroecologia que os filhos voltaram para a propriedade. A gente tem famílias que trabalham com sistemas agroflorestais que os filhos voltaram. Porque, assim, são atividades mais intensivas em mão de obra. Então, a pessoa não precisa ter 42 alqueires para poder ter dinheiro para a família, sabe? Assim, com uma propriedade menor, com uma quantidade menor de terra, você consegue ter um alto rendimento. Por exemplo, a gente fala de sistemas agroflorestais de base agroecológica que são capazes de produzir 100 toneladas de comida por ano. É muita coisa, né? Então você fala assim, isso é para 1 hectare. Se você vender a comida a R$1, cada quilo de comida produzido, é 100 mil por ano. É mais do que praticamente qualquer outra atividade agrícola. Só que a gente sabe que vai ser mais de R$1, né? Porque hoje em dia, o que a gente tem para comprar que é R$1? Então, assim, mas a gente precisa trabalhar isso, porque cada vez mais os jovens estão saindo. A gente precisa que o campo seja tão atrativo quanto a cidade. Como isso? Tendo boas escolas rurais. A gente tendo mecanismos no qual, se um jovem fala assim, não, hoje eu quero me divertir, eu tenho opção no campo para isso. Né? Hoje os jovens, de maneira geral, eles querem, por exemplo, viajar. Então tem que ter uma atividade rural que dê condição para o jovem viajar. Quem hoje não tem um celular e não quer ter um bom celular? Então, a atividade rural ela tem que gerar uma riqueza para que eu consiga ter Então, assim, essas coisas a gente precisa fomentar, a gente precisa estudar e aí fazer de forma integrada. E eu acho que aí é um papel legal da universidade, da gente fazer pesquisa junto com os agricultores, né? A gente sistematizar essas informações, divulgar essas informações. Então, esse é um papel que a gente na faculdade pode fazer. Mas aí você pode fazer a pergunta, poxa, e a assistência técnica ou assessoria técnica pública e privada, ela também tem feito isso? Então são debates que a gente precisa fazer. Essa foi a entrevista com o professor Manuel da Engenharia Florestal, que trouxe algumas informações importantes sobre agroecologia e extensão rural. E aí agora a gente abre esse momento do programa, como sempre, né, para os comentários dos nossos colaboradores aqui do programa. Então fala um pouquinho, Suzy, o que você achou da entrevista? Teve algum trecho que chamou a atenção? O professor Manuel falou sobre a importância de a gente se envolver nos programas dentro da faculdade, os programas de extensão, os projetos, que isso acrescenta bastante no nosso aprendizado dentro da faculdade e ajuda para quando você sai para a atuação, no caso, como extensionista. Sim, com certeza. E justamente, né, ele falou exatamente da participação dele, né, exatamente na época, né, que estavam elaborando ainda as políticas nacionais de extensão rural, e trouxe até uma coisa que eu não fazia ideia, que era aquela questão de que, querendo ou não, a extensão rural no Brasil ela foi criada para ter uma base agroecológica, né? Então sempre teve essa influência. Ele comentou do professor Francisco Caporal, né, que sempre foi uma referência em extensão rural. E eu acho que uma das coisas mais importantes que ele trouxe foi a questão de o extensionista não ser, né, exatamente aquele cara lá que está levando, né, ensinando, trazendo conhecimento, né, mas sim um mediador, né, desse processo social no campo de manutenção, né, dos conhecimentos tradicionais juntos com a academia. E, Matheus, o que você achou exatamente? Então, Afonso, frisa a importância do extensionista estar capacitado para atender esses produtores rurais e também apresentar maneiras para que os jovens do campo tenham interesse em vir para a cidade buscar conhecimento, para voltar para a sua terra e aplicar esse conhecimento que foi buscado aqui na cidade. E agregar mesmo, né? Tipo, levar algo a mais de volta para casa, né? Para realmente valorizar, estar ali no campo, né? Que eu acho que é uma das coisas mais importantes
no dia da entrevista a gente fez questão de perguntar sobre lucratividade. E eu achei, assim, impecável a resposta da Manuela, né? Acho que até a Suzy pode comentar alguma coisa sobre também, que ela, né, tem uma vivência mais no meio rural, que é justamente assim, o que importa a gente estar ali lucrando rios de dinheiro se a gente não tem uma qualidade de vida, né? Como é que eu vou viver com tranquilidade se eu só penso no meu lucro? Como é que eu vou ter uma vida digna de outra forma? É bem isso. Além de buscar, lógico, ter um retorno no seu trabalho, é também você ter qualidade de vida. É você ter tranquilidade, é você ter confiança do que você está produzindo, que você está consumindo, que você faz, que você está transmitindo, está levando um produto de qualidade tanto para a sua família quanto para as demais famílias que possivelmente vão receber, seja direto ou indiretamente, sim. Sim, com certeza, com certeza. E ninguém conhecerá melhor essa propriedade como quem nasceu ali. Exatamente. Veio para buscar o conhecimento, para poder aplicar produtividade, qualidade. E também lucro, né? Mas não sendo o foco principal. Sendo sustentável. E aproveitando a visita à Universidade Federal de Rondônia, nossa amiga Suzy passou rapidinho no departamento de agronomia para conversar com o professor Vando sobre o manejo de pragas e sistemas agroflorestais. Confira agora. Queria saber assim, qual que é a importância dos insetos no sistema agroflorestal ou na agroecologia, assim. Os insetos? Que eles trabalham com entomologia, né? Uhum. Aí... Mas assim, em qual sentido, assim, né? Que são muitas importâncias, né? tipo assim, que uma vez eu tava ouvindo uma palestra, assim, uma senhora falou que como controlar pragas no sistema de quitais produtivos, por exemplo, no sistema agroflorestal. Aí a moça falou assim, não, mas os insetos tem que ter, porque geralmente as pessoas pensam assim que precisa passar inseticidas e veneno para poder acabar com os insetos no geral, acreditando que eles são prejudiciais, assim, mas nem todos os insetos, caso são pragas, né? Aí teria algum tipo de controle mais, suponhamos, mais orgânico, assim, de uma forma que não seja tão agressiva para o ambiente, para as plantas ou para o solo. Então, tem vários métodos de controle, né? Dentre eles o químico. São 9 métodos de controle. E nós sugerimos, né, que o químico seja utilizado como uma última opção. Aí, naturalmente, ocorre o controle biológico natural, né? Que são os inimigos naturais que ocorrem juntamente com as pragas, né, nos agroecossistemas. E, se possível, né, nós podemos aumentar a quantidade desses insetos, né, no ambiente, fazendo liberação, né, ou aplicação deles. Aí, no caso, geralmente faz isso quando o inseto atingiu um nível de controle, né, que precisa reduzir a população dele. Então, quando sai do equilíbrio, pode causar danos econômicos e aí a gente precisa reduzir a população do inseto que está danificando, né? Então, uma forma pode ser liberação de inimigos naturais, né, para somar aos que já existem naturalmente. Certo. Nesse momento que a gente estava de aprendizado dessa pessoa, que ela produzia, ela tipo fazia que eu não sei muito bem como é que se fala. Extrato botânico? Algo assim, ela colocava um arroz para apodrecer de folhas, alguma coisa assim, extraía aquilo ali e fazia tipo como se fosse um herbicida, vou falar. Um inseticida. Um inseticida, assim, algo bem naturalzão, assim, como que ela se extraía, assim. Então essa seria uma das alternativas também de controle, de manejo. É o uso de produtos naturais, né? Que eles podem ser de origem animal, pode ser de origem vegetal. Se for de origem vegetal, a gente chama de extrato botânico. Daí, esse exemplo aí, né? Eu nunca ouvi falar sobre o arroz, né? E outras coisas mais, mas a gente tem outros exemplos mais clássicos, que é a calda de fumo, que pode ser extraída com água mesmo, né, por 24 horas. Pode ter outros óleos, né, óleo de mamona, óleo de pinhão manso, ninho, mais tradicional, ninho, né? Então eles podem ser utilizados para
a também reduzir a população dos insetos, né? Aplicando eles como se fosse um inseticida químico, né? Isso é químico também, é tóxico também, porém ele não é de origem sintética, né? Que esses inseticidas sintéticos, né, que a gente adquire no mercado são mais perigosos, né? Aqui o que tem mais comum é praga em pastagem, né? Café, são as culturas que têm maior expressão econômica, né? Pastagem, café, milho, né? Soja, aumentando. Ela fala dentro do sistema Agroflorestal. agroflorestal. Agroflorestal? É, Aí mas... algumas frutíferas, né? Isso. Que a Café. gente queria, que a gente não tá assim trabalhando com um tema específico, assim, mais no geral, assim. No sistema. Isso, em um sistema em si. Como ele abrange várias espécies, né? Assim, qual que é a maior dificuldade de se manter um controle dentro de um sistema agroflorestal desses insetos, ou saber manejar a convivência, né, dos insetos, plantas, quando tipo o inseto não prejudica o cacau, mas ele já não é tão bom para uma outra planta que esteja naquele mesmo sistema. Então, antes de, no caso, você fazer a implantação do sistema, é bom, claro, né, conhecer o tipo de pragas que vai, no caso, para cada uma, para que não o que não faz mal para o mamão faz mal para uma outra planta, assim, no caso, né? Não tem pragas em comum, né? Isso. Então, o sistema agroflorestal ele já é naturalmente mais diverso, né? Tem um equilíbrio muito maior do que uma cultura plantada unicamente, né? Então, a própria natureza, né, naturalmente já faz o papel de controlar as pragas, né? Naturalmente. O que não quer dizer que a gente possa precisar de controlar, né, em determinados momentos. Então, assim, eu citei o controle químico, né, sintético, extratos botânicos, e o controle biológico natural ou aplicado. Mas aí nós temos ainda outros 7 métodos de controle, né, que podem ser utilizados também. Aí esses métodos de controle, eles não são utilizados todos eles ao mesmo tempo, né? Aí em função da cultura e da praga, né, que está na ocasião. Então, por exemplo, para uma praga, a gente pode lançar mão até de 2, 3 métodos de controle, né? Por quê? Porque eles são eficientes. Então não vai aplicar todos os métodos de controle, entendeu? Sim. Mas assim, de forma geral, a gente procura o próprio equilíbrio, né, que você citou, escolher as espécies que não tem praga em comum. E a gente pode estar selecionando também plantas que são resistentes, né, variedades resistentes. O que mais? Preventivamente, no caso. O preparo do solo, né, que é o controle cultural, boa nutrição do solo, né, que vai favorecer a resistência e tolerância da planta. E aí, cultural ainda, a questão das podas, né, a gente pode usar as podas como forma de manejo das pragas. Por exemplo, insetos que broqueiam, você não tem inseticida para aplicar, controlar eles. Você tem que usar poda, né, e destruição desse material que tem ovos, larvas, né. Então tem, por exemplo, a acácia, né, isso é recomendado, maracujazeiro, tem broca que ocorre na haste, né, não tem produto recomendado. Então o método de controle que existe é poda. Então assim, como eu falei, depende de cada situação, né? E aí temos outros métodos de controle também, armadilhas, né, tanto para monitoramento, talvez para controle também, dependendo da quantidade que põe na área, né, armadilha luminosa, armadilha atrativa, colorida, ou que contém algum alimento, né, onde o inseto vai ser atraído e ficar preso na armadilha. Então assim, é mais ou menos assim, né, essa ideia é tentar manter o equilíbrio no sistema, né, trabalhar primeiramente com prevenção, né, prevenindo que o inseto aumente esse nível populacional, né, de forma que nós adotamos manejo, né, que favorece a cultura e desfavorece os artrópodes praga. Então assim a gente previne. E se por acaso ela alcançar o nível de controle, né, que é quando nós precisamos reduzir a população de insetos para evitar danos econômicos, nós podemos utilizar um controle biológico aplicado, né, liberando fungo, um parasitóide, um predador, ou então até mesmo lançando mão de um produto químico sintético, né, porque o produtor não pode ter prejuízo.
Sim. A não ser que o sistema não aceite, né? O químico sintético. Certo? Então isso resumidamente, né, o manejo de pragas. Entendeu? Não quer dizer que tem um inseto lá que nós vamos controlar ele, né? Independe da quantidade, o prejuízo que ele vai causar na população. Tá, assim, por curiosidade mesmo, porque eu não vou fazer a disciplina de entomologia ainda. Tem alguma pesquisa agorinha, algum projeto sendo realizado, ou que futuramente, aqui mesmo, assim, vocês têm tá tendo alguma coisa relacionada a isso? Não, assim, de agroflorestal, mas tipo de inseto, alguma coisa assim? Tendo alguma pesquisa de descoberta, ou algo muito bonito de se participar? Então, bonito é o controle biológico, né? Que é ecologicamente... Algo interessante participar. Chama atenção, né? Algo Os insetos interessante. você já relatou aqui no café? Aqui, no café, tem a cochonilha, Ele já relatou vários aqui. Então, a broca da haste do cafeiro também, não tinha registro. Não tinha registro. E aí tem um besouro que ocorre na berinjela, no tomate, que é o... Esqueci Isso o nome, nunca é tinha família ouvido falar meloide. também, Oi? Isso não... Epicauta vitata. olha aí, coisa interessante a gente descobrir. Então são pragas, né, que às vezes são específicas da nossa região Isso. e não tem estudo, né? Aí vocês estão trabalhando, pesquisando isso? Um outro exemplo é o que o Marcos conduz aí, que é meu orientado no mestrado, que é um besourinho que ocorre na flor do maracujá, não foi eu que relatei, mas foi um colega nosso. Bacana. E aí nós estamos estudando métodos de manejar ele, né, de controlar. Isso é interessante saber, isso é interessante saber. A gente, no geral, não fica sabendo isso nos corredores da Uni. Não estava sabendo disso, mas é bacana. Nós trabalhamos também com manejo de cigarrinho do milho, né, que é o principal problema no milho, né, atualmente. E aí os professores, né, do departamento, alguns, né, o professor Lucas está mais focado, eu também estou nessa linha aí, né, da cigarrinho do milho. A gente tem projeto também, outro projeto de mestrado com controle da cochonilha da roseta do cafeeiro. Bacana. E é isso. Então é isso, pessoal. No programa de hoje a gente conversou um pouquinho com o professor Emanuel e o professor Vando da Universidade Federal de Rondônia sobre agroecologia e extensão rural. Para continuar nos acompanhando, siga nossas redes sociais, @Conexão Rural no Instagram. Agradecendo nossos ouvintes pela ilustre presença de hoje no nosso bate-papo. Tenha um bom dia. E é isso aí, obrigada pela companhia de todos. Tchau! E tchau. Bom, professor, eu acho que as principais questões e dúvidas eram essas. E, assim, aproveitando um pouquinho o momento do senhor, que a gente está aqui, o senhor teria alguma sugestão de música que a gente possa colocar agora no nosso programa para já acompanhar nesse ritmo de agroecologia, de sustentabilidade? Assim, para mim, existem algumas músicas que a gente pode falar assim sempre, né? Você tem a admirável Gado Novo do Zé Ramalho, a gente tem o Cio da Terra, são músicas clássicas pra gente poder parar e pensar, né? A gente tem, por exemplo, tem uma música que eu gosto muito do Xangai, que é Matança, né? Que fala sobre a floresta e a destruição, e será que vai ter uma árvore viva ou não. Então, assim, tem uma série de músicas que a gente pode... Escolher uma. Escolher uma? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí, porque eu acho que esse do Xangai é muito bacana. De vez em quando eu tô ouvindo ela aqui. Abre aí, Spotify. Cipó caboclo tá subindo na birola, chegou a hora do pinheiro balançar. Senti o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja, vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão de bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de virar poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra o ar,
que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuiapau, Sova, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Iteparagaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Cruzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Cipó Caboclo tá subindo na virola, chegou a hora do pinheiro balançar, sentir o cheiro do mato da Imburana, descansar, morrer de sono na sombra da barriguda. De nada vale tanto esforço do meu canto, pra nosso espanto tanta mata haja vão matar. Tal Mata Atlântica e a próxima Amazônica, arvoredos seculares, impossível replantar. Que triste sina teve cedro, nosso primo, desde menino que eu nem gosto de falar. Depois de tanto sofrimento, seu destino virou tamborete, mesa, cadeira, balcão do bar. Quem por acaso ouviu falar da sucupira, parece até mentira que o jacarandá, antes de vir a poltrona, porta-armário, morar no dicionário, vida eterna milenar. Quem hoje é vivo corre perigo, e os inimigos do verde da sombra o ar que se respira, e a clorofila das matas virgens destruídas. Bom lembrar que quando chega a hora, é certo que não demora. Não chame Nossa Senhora, só quem pode nos salvar é Caviúna, Cerejeira, Baraúna, Imbuiapau, Sova, Juazeiro e Jatobá. Gonçalo Alves, Paraíba, Itaúba, Louro, Iteparagaúba, Peroba, Massaranduba, Carvalho, Mogno, Canela, Cruzeiro, Catuaba, Janaúba, Aroeira, Araribá, Pau-Ferro, Angico, Amargoso, Gamileira, Andiroba, Copaíba, Pau-Brasil, Jiquitibá. Quem hoje é vivo corre perigo,